Bom dia! Há quanto tempo não nos vemos? E hoje, em homenagem a São José, resolvi então retornar os nossos vídeos. Mas São José hoje? Hoje é dia 18. São José não é 19? Vamos pedir ao Espírito Santo para que a gente entenda o que está acontecendo na nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje, realmente, meu povo, é dia 18 de março, um sábado. Porém, o dia 19 de março, amanhã, cai num domingo. E domingo é o dia do Senhor Jesus. Então, nenhuma festividade da nossa igreja pode ultrapassar o domingo do Senhor. Por isso, devido à importância de São José, a igreja transferiu, para hoje, adiantou um pouquinho a festividade de São José, para que a gente possa, com alegria, comemorar esse dia, nas leituras, saber mais um pouquinho da vida de São José, e amanhã nós também participarmos da Santa Missa, porque é o dia do Senhor, mas com uma liturgia diferente. Afinal de contas, nós estamos na Quaresma. E amanhã vai ser o 4º domingo da Quaresma. E um dia também muito alegre, porque é o domingo da alegria. O cuidado que a igreja tem de dar esse refrigério, na Quaresma, trazer a alegria para o nosso coração. Apesar de um tempo mais recolhido, que é o tempo da Quaresma, em que a gente precisa recolher os nossos sentidos, Os olhos, os ouvidos, o paladar. Quantas coisas a gente precisa direcionar, doutrinar, fazer com que ele fique mais comportado, não é verdade? Lembrava com as minhas crianças da catequese que antigamente até a música era, não digo proibida, mas a gente não ouvia, em respeito a Nosso Senhor, em respeito a tudo que Nosso Senhor passou, e para que a gente também pudesse fazer esse exercício, de se dominar, porque de verdade a Quaresma, o jejum, o não fazer, não é uma simples proibição, mas é para que eu possa, de verdade, dominar o meu corpo, a minha vontade. Porque nem tudo que eu quero ou que eu faço é permitido, nos diz São Paulo. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então, precisamos pensar nisso. Nem tudo convém a alguém que ama a Cristo, porque um cristão ama a Cristo. Voltando então para o nosso pai São José. Temos muitas coisas a falar de São José. E na Bíblia, no Evangelho de Mateus, logo no iniciozinho, o primeiro capítulo, nos fala, no prólogo, que fala da descendência de Jesus, até chegar a José. Deus, ele preparou tudo. Todas as pessoas, todos os homens, desde Davi, que Jesus precisava vir da linhagem de Davi, até chegar a José. E é uma coisa bastante difícil. Só Deus para fazer isso, com que chegue um homem desde lá tão longe até São José, até Jesus. E assim foi feito, numa pregação que eu ouvi, eles ainda falavam, que isso é o álbum de recordações da família de Jesus, porque vem falando de cada um que foi colocado nesse caminho para o nascimento de Jesus. Assim como ele preparou também Maria. Maria, ela veio sem a mancha do pecado original. E Deus,
ele prepara principalmente esses momentos importantes e foi avisando como seria e de que maneira Jesus nasceria. E a beleza do que José realizou. Silencioso, mas presente, necessário no nascimento, né? na paternidade de Jesus. Então, vendo assim um pouco das virtudes de São José, ele foi um pai amado. Amado por Maria, amado por Jesus, mas amado por Deus. Deus o preparou, Deus cuidou das dúvidas dele, Deus deu luz a tudo o que ele precisava saber para poder dar o sim dele. Porque Deus, ele é assim conosco. Ele não nos obriga a absolutamente nada. Ele nos dá a liberdade de dizermos sim ou não para tudo o que ele nos pede. E José é também o pai da ternura. Afinal de contas, um coração terno acolheu Jesus e Maria, apesar de saber que aquele filho não era dele. No tempo de hoje, se a gente parar para pensar, né? Quantos Josés nós temos? Quantos homens acolhem os filhos das mulheres por quem eles se apaixonam, que amam, e acolhem não só a mulher, como fez José com Maria, mas acolhem também Jesus. Porém, na época de José e Maria não era como a nossa. Uma mulher prometida em casamento teria que ser fiel ao seu prometido, ao seu marido. E ele foi também obediente. Ele queria até deixar Maria em segredo, porque a amava muito e sabia o que ela passaria. Mas ele ouviu a Deus. E Deus falou com ele: receba o que vem dela, é o Filho de Deus. E José obedeceu. José cuidou, José protegeu o menino Jesus durante muitos e muitos anos. Ele acolheu essa família. E ele acolheu a cada um de nós também. Porque como Jesus entregou na cruz a cada um de nós nos braços de Maria, na pessoa de João, José não estava ali, mas no coração de Jesus também cada um de nós foi entregue ao seu Pai, para vivermos sob a proteção dele também. Esse José, que cuidou de Jesus, cuida também de nós e das nossas necessidades. Ele também é o homem, né? O pai trabalhador. Porque era ele quem trabalhava para o sustento da família de Nazaré. Maria trabalhava em casa, cuidava de Jesus, ensinava Jesus enquanto ele era pequenininho. Depois ele caminhou com José, também na carpintaria, aprendeu o ofício com o pai, né? Porque também precisava sustentar a sua mãe, né? Quando ele crescesse. Era o plano do pai José. O plano do pai do céu era além, né? Mas José estava fazendo o que foi lhe pedido enquanto estivessem juntos aqui na terra. E ele foi também uma sombra, né? O pai sombra. Por que sombra, gente? Porque de verdade ele ficou escondido nessa paternidade. Ele não teve participação biológica na paternidade, mas ele foi aquele pai que cuidou de
todos os momentos da vida de Maria e José, ali enquanto a infância, né, a adolescência de Jesus. Ele montou aquela pequena estrebaria, né, ele arrumou tudo ali para que Jesus nascesse. Ele foi cuidando de tudo que era necessário na fuga para o Egito, na volta para Nazaré, né? Tudo quem cuidava na sombrinha ali, né, era José. E porque assim, de verdade, na Bíblia pouco é falado de José, né? Então ele viveu assim nessa sombra, mas na sombra do cuidado com as pessoas que ele amava. E José também passou pela prova, não é? Pela prova de ser meio que testado por Deus, né? No que ele iria fazer diante do que do que estava acontecendo com ele. Ele soube que sua mulher estava grávida e eles ainda não tinham nem coabitado. Que prova grande é essa, não é? Um coração sincero, que não queria magoar, que não queria ver a sua amada maltratada, mas sabia que não tinha culpa. Como nós agimos quando a gente tem certeza que não tem culpa de alguma coisa e a gente quer ser o nosso próprio advogado, a gente quer mostrar que não fomos nós, a gente quer apontar. José não. José aguardou silenciosamente, sem apontar culpados, sem dizer que não era ele o culpado, que ele não tinha feito, né, que não era ele o pai. Não. Ele aguardou no silêncio até que Deus falou com ele em sonho que ele podia receber Maria por esposa. Que a gente peça a São José essa tranquilidade. Porque nós, quando somos apontados, acusados, principalmente injustamente, nós queremos mostrar que não fomos nós, que não temos culpa, e apontar o que está acontecendo, resolver, explicar. Peçamos essa graça a Deus através de São José, da tranquilidade em tudo que temos que resolver, em tudo que temos em tudo que tem que ser esclarecido na nossa vida. E ele provou com essa tranquilidade, com essa obediência, o amor a Deus. Ele provou o quanto ele amava a Deus, fazendo o que Deus estava pedindo a ele. E que a gente aprenda, né, com esse santo. Seja com a imagem que mais tocar o nosso coração. Ultimamente, eu tenho visto muitas imagens de São José, cada uma mais linda que a outra. Entre elas, né, tem a de São José dormindo. E hoje em dia nós estamos sem muita tranquilidade, sem muita calma, sem muita paciência. Então que a gente peça a São José essa calma que Deus deu a ele no sono. Porque o anjo veio acalmar José durante o sono para que ele recebesse Maria, sua esposa. Então que nós tenhamos também essa calma de José para viver os momentos que a gente tem. Quanta ansiedade o nosso mundo, né? Quanta coisa que a gente vai vivendo e que faz com que a gente fique cada dia mais ansioso e nervoso. Temos o nosso São José Carpinteiro, né? Padroeiro dos trabalhadores. O Pai amoroso, né? Que é uma imagem linda em que Jesus e ele se olham e se abraçam. A Sagrada Família, né?
que é o protetor de toda a família, e o São José da Boa Morte. Por quê? Porque Jesus e Maria ladeavam José, né? Protegiam José nesse momento. Que Deus abençoe e que nós possamos, com alegria, nos espelharmos nas virtudes de José para conseguirmos ser pessoas melhores nesse mundo tão conturbado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.